Eu atendo alguns triatletas há bastante tempo e o treinamento deles é bem intenso. A maioria tem 3 treinos ao dia, e isso junto com as outras atividades da vida, não é? Trabalham, estudam, têm filhos. Mesmo assim, tem uma carga bastante pesada de treinos e um gasto calórico bem grande também. Mas hoje eu não quero falar sobre energia ou calorias. Hoje eu quero falar sobre uma situação que chegou até a mim. E a situação foi o seguinte: esse triatleta estava tendo muita dor. E não era dor muscular, era uma dor que ele não conseguia explicar, que ele não sabia se era dores nos nervos ou em outro local. E eu lembrei de uma época da minha vida, e eu sempre fiz bastante atividade física também, cheguei a treinar para maratona, e eu lembro de uma época da minha vida em que eu estava no doutorado e eu tinha muitas dores nas pernas. E eu associava isso a passar muito tempo sentada, muito tempo estudando, né, por conta do doutorado. Mas chegou um momento em que eu estava com tanta dor na perna e também não era dor muscular, era interno. E aí eu fui em cardiologista, não encontrou nada, reumatologista, não encontrou nada, angiologista, não encontrou nada. Todo mundo dizia: você está super saudável, faz atividade física e toca o barco. Só que quando a gente está tendo muita dor, a gente sabe que tem alguma coisa que está errada, não é? Enfim, na época eu não consegui correlacionar muito com nada, eu tinha um estilo de vida saudável, continuei fazendo atividade física durante o doutorado, eu sempre comi bem, então não relacionava muito com nada. E acabou que a dor foi embora em algum momento e eu esqueci disso. Mas esse ano essa dor voltou. E eu fui de novo em todos os médicos, fiz todos os exames e tudo está normal. A única coisa que mudou na minha vida é que desde que eu vim trabalhar em Portugal, eu comecei a comer mais doces. Não como sempre, não como todo dia, mas é uma quantidade maior do que eu comia no Brasil. E aí eu parei de comer doce, parei de comer chocolate, pastelzinho de nata e a dor foi embora. E aí eu perguntei para esse meu atleta: "Você tá comendo muito açúcar?" E ele falou: "Não tô comendo muito açúcar. Raramente eu como doce, eu não adoço minhas bebidas, eu tô seguindo a dieta direitinho, mas o consumo de carboidrato tá bem grande. Eu aumentei o consumo de tapioca, aumentei o consumo de pão." E aí eu resolvi fazer uma estratégia com ele. Ele também tinha feito os exames, estava tudo normal, e a gente reduziu esse consumo de carboidrato simples. Então, no dia que ele tem treino bem leve de manhã, ele passou a treinar em jejum. No dia que era um treino moderado de manhã, ele passou a treinar com alimentos mais ricos em gordura, como abacate, como os ovos. E no dia que ele tem treino mais pesado pela manhã, o treino muito longo pela manhã, ele passou a treinar com carboidrato, sim, mas vindo de tubérculos. Então ele come cará, inhame, mandioca e parou com o pão e parou também com a tapioca. E as dores dele, junto com uma dieta anti-inflamatória, tá? A gente usa ervas, usa chás, usa shots. A dor dele atualmente já reduziu, ele diz, em cerca de 80%. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa relação entre açúcar e inflamação, que muitas vezes é uma inflamação de tão baixo grau que a gente não encontra nos exames. Proteína C reativa fica normal. E outros exames que seriam mais específicos, nem sempre o médico pede porque são muito caros, as interleucinas, por exemplo. Bem, morando aqui em Portugal, eu fui visitar outro dia uma cidade que se chama Viana do Castelo. E foi por essa cidade que o açúcar começou a entrar em grande quantidade em Portugal. Viana do Castelo é uma cidade do norte com uma localização privilegiada, tem um porto que é perfeito para os navios entrarem e saírem. E essa cidade, que na época do descobrimento do Brasil se chamava Viana da Foz do Lima, se tornou um importante ponto comercial da região norte e floresceu muito justamente com a importação e comercialização do açúcar brasileiro. Esse foi o momento áureo desse porto nessa cidade, porque foi extremamente lucrativo. O açúcar já era utilizado em Portugal desde o século XV, mas principalmente para fazer remédio. Na culinária, o uso era extremamente pequeno, só gente muito rica tinha acesso ao açúcar. Mas quando ele começou a ser cultivado no Brasil em 1526, e principalmente quando isso ganhou força em 1654, com a invasão holandesa, o açúcar foi ficando um pouco mais barato. Para vocês terem uma ideia, o açúcar era tão cobiçado que as meninas ricas da aristocracia em Portugal ganhavam no dote delas de casamento um potinho com açúcar que elas guardavam entre as rendas ali do enxoval, numa caixinha toda bonitinha, um açucareiro que era tão diferente na época, tão caro,
que fazia até parte dos inventários das famílias mais abastadas. Os doces com ovos e açúcar parecem ter surgido em Portugal nos conventos, daí o nome de doçaria conventual, principalmente nos séculos 17 e 19, época em que Portugal também se tornou o maior produtor de ovos da Europa. E na época, comer bem era sinônimo de comer muito. Então, o que aconteceu? A população foi engordando, principalmente quando o açúcar deixou de ser caro por volta ali do ano 1900. E olha que rapidinho, entre 1900, quando o açúcar deixa de ser caro, e 1970, a obesidade começa a aumentar absurdamente no mundo inteiro. Hoje no Brasil, 60% da população está acima do peso e em Portugal, 67%. O açúcar é um carboidrato formado por 50% de glicose e 50% de frutose, possui uma rápida absorção e esse alto consumo, principalmente naquelas pessoas que comem muito doce ou que tomam refrigerante direto ou suco o dia todo, está muito associado com ganho de peso exagerado. E não só isso, está associado também com mais inflamação. Quando o consumo de açúcar cai, o que a gente vê nas pesquisas? Uma queda também dos marcadores inflamatórios no sangue. E é o que eu estava falando para vocês, os marcadores que a gente tem, que a gente consegue fazer de forma mais usual, como proteína C reativa, nem sempre aumentam, mesmo quando a pessoa está sentindo muita dor. Só que essa inflamaçãozinha crônica, que não é suficiente para aumentar marcadores como proteína C reativa, ao longo do tempo gera sintomas. Um deles é a dor, mas para outras pessoas pode ser fadiga crônica, pode ser insônia, pode ser desordens de humor, resistência à insulina, diabetes. E tem muitos estudos novos, inclusive ligando essa inflamação crônica e essa resistência insulínica também à demência, principalmente ao Alzheimer. É claro que existem outras causas de inflamação em relação à alimentação. O consumo de alimentos ultraprocessados em geral, né, salgadinhos, bolinhos processados, biscoitos, está também associado a mais inflamação, porque esses alimentos vão conter mais gordura hidrogenada, mais corantes, mais conservantes, uma quantidade alta de ômega 6. O álcool também está associado com mais inflamação. Então perceba, se você está com dor sempre, talvez seja importante você fazer um rodízio aí de estratégias dietéticas, diminuir esse consumo de carboidratos simples e não confie apenas nos seus exames. Se você não está se sentindo bem, tem alguma coisa acontecendo, mesmo que o seu médico diga que você está super saudável. Você tem um parâmetro, que é o parâmetro de quando você está super bem. Quando você sai dessa linha, obviamente tem que cuidar mais. Às vezes cuidar mais é melhorar a alimentação, mesmo que você já tenha uma alimentação muito saudável, muitas vezes ainda dá para melhorar alguma coisa. Às vezes é dormir melhor, às vezes é se exercitar mais, às vezes é descansar mais, às vezes é estar mais em contato com a natureza, às vezes é cuidar da saúde mental. Cada um vai precisar encontrar aí o melhor caminho, mas viver com dor não é normal.